pastor Nivaldo Lisboa Soares. Eu era padre ali em Governador Valadares, mas como disse nosso querido pastor José Wellington, Jesus é assim, ele salva até os padres. E hoje eu estou agradecendo a Deus porque há 32 anos atrás Jesus me alcançou no meio da missa. Eu estava rezando a missa quando um crente entrou dentro da igreja católica, um irmão muito simples, muito humilde, que eu havia encontrado numa oficina mecânica. Meu carro quebrou, fui levar para consertar, e o pastor conheceu lá aquela igreja católica que eu construí lá na diocese de Valadares. Lá na Ilha dos Araújos eu encontrei o irmão, e eu brinquei com aquele irmão. Eu não sabia que crente é perigoso. Fala para quem está do seu lado: você é uma bênção, mas é um perigo, ai. Irmãos, eu convidei o irmão, falei com ele: ô irmão, vai lá domingo assistir a minha missa. Ele falou: padre, eu sou presbítero, domingo eu tenho que estar no culto. Eu falei: ô irmão, vocês evangélicos, vocês vivem convidando meus católicos para irem às suas igrejas. Então vai à minha paróquia domingo. Eu falei: leva a sua Bíblia da capa preta, vou deixar o senhor falar de Jesus lá na missa. E eu, muito católico, minha família, reverendo, veio lá de Portugal, Braga, conhece Braga? Tenho vontade de viajar e um dia pregar lá de onde vieram meus bisavós. Irmãos, eu falei: leva a sua Bíblia que eu vou deixar o senhor falar de Jesus na missa domingo à noite. E na hora que eu estava saindo, eu falei: ô irmão, eu quero que o senhor pregue sobre dízimo, que eu estou precisando de dinheiro para acabar de fazer a igreja católica, e vocês crentes, vocês dão dízimo de tudo. Fala para quem está do seu lado: parabéns, porque você é dizimista fiel. Os pastores são os exemplos, né, gente? Mas você sabe o que aconteceu? Eu me esqueci do crente, o velho crente. Mas ele esqueceu-se do convite. Ele ficou a semana toda jejuando, e domingo de manhã ele passou lá na igreja dele e falou: ô irmãos, orem por mim que eu estou indo para a missa. Aí os irmãos falaram: o senhor vai para a missa? Ele falou: o padre Nivaldo me convidou e falou que vai deixar eu falar de Jesus lá para os paroquianos dele. Eu estou lá naquela noite vestindo a minha batina, colocando a túnica, a estola, usava aquele cordão, símbolo, amito, dalmática, sobrepeliz, a casula. Quando eu olhei lá a porta da igreja católica do templo, quem é que vem chegando para a missa? O irmão Arsênio. Eu falei: o senhor aqui, irmão? Ele falou: padre, o senhor não me convidou, padre? O senhor não falou, padre, que ia deixar eu falar de Jesus para os católicos? Eu preparei minha mensagem, padre. Falei: ai meu Deus, para que eu convidei? Eu nunca ia pensar que no meio da missa, domingo à noite, a igreja católica lotada, que no meio da missa eu fosse levantar a mão e aceitar Jesus. Ai, irmãos, deixei o homem pregar. Eu dei para ele também uns minutinhos. Ele até atrasou a missa aquele dia, mas ele pregou: e conhecereis a verdade, e... Irmãos, vamos, repita comigo o título da escola: da instrução ao... Irmão, a instrução, eu era padre, a instrução que eu dava era tudo errado. Eu fiz uma lista das 40 coisas erradas que eu ensinava numa missa.
agora não dá tempo, que é só 5 minutos. E padre tem que obedecer o bispo. Mas, irmãos, depois eu conto. Se eu tiver outra oportunidade, eu posso ter. O pastor Zé Wellington arranjou até lugar para eu dormir aqui, uai. Cheguei de Minas, aqui a benção completa. Mas eu fiz uma lista que vocês seriam bons pastores ficarem sabendo das 40 doutrinas, as 40 instruções que o padre recebe no seminário, que são contra a Bíblia. Por exemplo, eu falava que todo católico, quando morre, a alma vai para o fogo do purgatório. Alguns vão queimar 800 anos, outros só 400, outros 200. E o padre reza a missa para salvar as almas do purgatório. Depois eu aprendi com aquele crente da roça, que não tinha estudo nenhum de filosofia nem teologia. Eu aprendi com ele que não existe purgatório não, uai. Só existe a salvação e a condenação. Depois, muita gente às vezes quer saber que instrução que um padre recebe para dar só o pão, a hóstia, o vinho, o padre bebe sozinho. Que instrução é essa? Que instrução? A Bíblia, por que é pecado fazer nome do Pai, sinal da cruz? Se Colossenses 2, verso 14 a 20, fala outra coisa. Que nós amamos não é crucifixo, nem fazemos cruz, amamos a mensagem da cruz. Eu vou terminar então, irmãos, para não atrasar, sabe? Vou terminar do jeito que eu deixei o crente falar de Jesus, e ele falou uma coisa, eu vou terminar do jeito que ele terminou. Eu vou pular muita coisa. Sabe o que ele falou? Na missa, uma coisa que padre não sabe. Essa instrução, essa eu não aprendi. Você sabe o que ele falou na missa, pastora? Só cantou maravilhosamente bem, né? Lá de Portugal, oh glória. Irmãos, ele falou na missa, eu não sabia, não. Essa instrução os irmãos sabem. Ele terminou explicando isso. Para mim hoje é a parte mais importante, é a instrução mais importante que todo mundo precisa saber, uai. Ele falou na missa que quem não tem o seu nome escrito no livro será jogado no lago de fogo. Aí eu de padre, de batina, assustei. Então eu estudei tanta filosofia, 4 anos de teologia, eu vou para o inferno, meu Deus. Estou perdido, meu Deus. Aí ele falou, calma, na missa, a igreja lotada, domingo à noite. Falou, calma, gente. Apocalipse 3, verso 19 e 20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. E aí ele falou, isso ele falou na missa: quem quer ir para o céu, quer estar lá junto com a missionária, a pastora Wanda, né, que Jesus já promoveu ao paraíso, lá está lá aguardando o pastor Zé Wellington, todos nós, irmãos. Ele falou, quem quer ir para o céu é só fazer 3 coisas. Todo mundo prestou atenção. Ele falou, é só arrepender-se dos pecados e lutar para não pecar mais. Depois ele falou, segunda coisa é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Gente, a gente precisa crer no Senhor Jesus de verdade e abrir o coração. E ele falou, aceitar Jesus. E terceiro, quem crê e for batizado será salvo. E olha, e ainda falou, seguir a instrução, que o juramento, a diferença do padre para o pastor, qual que é a principal? É a instrução. Pastor segue e obedece a instrução bíblica, a Bíblia como única regra de fé e prática, de fé e moral, em latim, de fide et moralis. E o juramento do padre é seguir a Bíblia ou seguir a tradição? A instrução que eu recebi.
era obedecer à tradição, o magistério da igreja, as cartas, as encíclicas, as bulas, os decretos conciliares dos concílios, sinodais dos sínodos, presbiteriais, dogmas,